Boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live do É Tempo de Vindima, uma realização da Secretaria de Turismo de Flores da Cunha. É Tempo de Vindima e a Secretaria de Turismo promove uma programação especial para celebrar este momento. Estamos ao vivo diretamente do Casarão dos Veronese, patrimônio histórico e cultural do município de Flores da Cunha, situado no distrito de Otávio Rocha. Hoje estamos aqui com o oficineiro, o chefe Fred Fontana. Hoje vamos celebrar a nossa cultura italiana. A oficina é de gastronomia e o Fred vai preparar uma tortorella italiana com recheio de compota caseira de maçã. Delícia, né? Por isso que eu vou chamar o Fred para a gente começar a oficina de hoje. Boa noite, Fred. Tudo bem, Bruna? Boa noite a todos. Meu nome é Fred Fontana, agradeço o convite desde já da Secretaria de Turismo e de todos que prepararam com muito carinho esse nosso trabalho de hoje. E é com muito orgulho também que eu posso servir a terra de Flores da Cunha com tanta variedade de produtos bons que a gente tem aqui. Inclusive tem a mesa repleta de ingredientes que a gente pode trabalhar nessa torta. Ela tem depois eu vou explicar um pouquinho mais, ela tem um fundamento familiar, né, e afetivo, por isso que também eu trouxe aqui, além de ser uma torta bem conhecida da colonização italiana aqui na nossa região, ela também tem um fundo familiar bem importante para mim. E desde já tem aqui os produtos, né, que as meninas também trouxeram, que são produzidos aqui em Flores da Cunha, então desde a uva, mirtilo, morangos, né, uma infinidade de produtos que hoje a gente já consegue produzir na nossa terra e a nossa grande estrela, com certeza, a uva. A ideia de hoje é mostrar uma produção, que é a de maçã, o recheio de maçã, mas a gente pode usar, depois eu vou explicar também como a gente faz a alteração do recheio, de diferentes outras frutas que a gente tem aqui na nossa cidade também. A ideia dessa torta, ela conta um pouquinho da história, porque que eu me envolvi com a gastronomia também. Desde quando eu era pequeno, principalmente, o meu pai ele gostava bastante de cozinhar em casa, nos finais de semana, e aquilo eu não sabia, né, mas me levaria ao futuro trabalhar com isso, com a gastronomia. Então essa torta eu lembro, ela é feita, depois dos ingredientes que vocês vão ver também, a gente vai deixar ao final do vídeo a lista de ingredientes completos. Então esse bate-papo nosso aqui é um pouco histórico e um pouco de gastronomia. E depois, no final, vocês fiquem tranquilos que vão ter toda a formulação para vocês conseguirem executar depois em casa e também no vídeo gravado que vai ficar. Então, como eu estava falando, a torta ela tem uma massa básica daquele biscoito colonial que a gente prova sempre ao final das festas de colônia, que sempre tem um biscoitinho com café. Então a massa ela tem a massa ela é a mesma usada no biscoito, só que com a consistência um pouquinho mais mole do que é utilizada no biscoito, para poder formar essa torta. Então, contando um pouquinho da história de como eu lembro dessa torta, também tentei resgatar através da minha irmã um pouquinho de talvez que produto hoje na Itália ela seria compatível com que produto que ela teria vindo, as raízes italianas verdadeiras da cozinha italiana clássica, aonde que ela teria inserido essa receita, né? Só que se modificou bastante com os ingredientes que a gente tem localmente também, então foram se adaptando e a receita que a gente conhece hoje não se tem uma origem ainda, pelo menos no meu conhecimento, uma origem da onde que ela teria partido, a receita original que ela teria surgido. Ela é uma massa básica, né, que leva a graspa para dar um pouco de crocância, banha de porco, manteiga, né, alguns ingredientes básicos. E a ideia é utilizar essa massa ao redor numa forma e depois por dentro utilizar um recheio. O recheio, como eu falei no início, tem várias possibilidades de utilização de frutas frescas. Hoje, né, o nosso poder econômico da maioria da população também está mais acessível à compra de frutas e consegue produzir o recheio.
Antigamente ela era produzida também, quando meu pai fazia, contava a história, ele já fazia com doce de uva, era feito com chimia de uva, que a gente chama, né? Mas o doce feito a partir de uva. E açúcar só era feito a chimia, o doce, e depois era utilizado esse mesmo recheio para a produção da torta. E eles contavam que antigamente se utilizava a maçã seca, por isso que eu trouxe a maçã hoje aqui presente, é a justificativa do porquê o uso da maçã. Ela antigamente e hoje em dia também se desidrata a maçã em épocas, né, para conservação da fruta, para a produção do chá, né, que é a nossa perseca que a gente chama, que então desidratava no sol em períodos de produção de maçã e depois ao longo do inverno, para aquecer os invernos mais frios, se utilizava a maçã desidratada seca para fazer o chá. Nessa desidratação da maçã, ela deixa mais aroma, a coloração da maçã fica mais escura também e, consequentemente, a gente tem uma intensificação dos aromas e dos sabores. Se produzia o chá com diversas especiarias e depois, então, o que sobrava desse chá que se tomava, sobrava aquela maçã cozida, né, que ficou sem muito sabor e se acrescentava um pouco de açúcar, porque era um ingrediente caro, e se fazia um doce, assim, um cozido rápido daquela maçã seca, já preparado do chá, sobra do chá, com um pouco de açúcar, se utilizava para rechear essa torta. Então era uma sobra, um reaproveitamento, como o bom italiano, reaproveitando tudo, né, até a sobra do chá se fazia o recheio dessa torta, chamada tortorella. Então meu pai contava essa história e ela ficava num sabor bem suave de recheio, porque já tinha sido extraído boa parte do aroma no chá, né? Então a maçã ela não tinha tanto aroma presente, mas ela tinha assim a textura da maçã, ela ficava ali presente junto com um pouco de açúcar. Então, depois o meu pai começou a utilizar mais o preparo com uva mesmo, com o doce de uva, e consequentemente conseguia produzir a torta, enfim, com um sabor bem agradável, mais doce, com mais açúcar, mais acessível hoje, que tem as frutas também que a gente consegue fazer. Então a ideia de hoje é preparar uma compota de maçã, que a gente consiga utilizar maçã fresca, então ela agrega mais sabor ainda, né? O aroma bem suave, um pouco da crocância ainda da maçã que resta nos pedacinhos depois de cozida a torta. Então a ideia é mostrar essa reconstrução, não é uma desconstrução, é uma reconstrução dessa tortorella, com base nas sobras do chá que se fazia com as maçãs desidratadas. Por isso a justificativa da gente usar maçã, mas no recheio vocês vão ver que a gente pode substituir por outra fruta fresca que tem um percentual de água parecido com a maçã. Por exemplo, o morango a gente pode utilizar, né? As próprias uvas frescas, o mirtilo também, que ele é produzido aqui na nossa região também, a gente consegue utilizar, porque ele tem um percentual de água parecido com a maçã, assim, que consegue ter a formação do creme que a gente precisa para o recheio, certo? Podemos começar ali, tá tudo certo para a gente começar a formulação? Tudo certo, então vamos começar. Eu vou preparar com o corte das maçãs aqui para vocês verem. A gente adiantou um pouquinho o corte delas, do recheio, que a gente começa com essa preparação do recheio. Então a gente vai utilizar a maçã cortada em cubos e vou mostrar que elas já foram higienizadas. Só vou ligar o fogão aqui, o fogo, para a gente iniciar o aquecimento, para não demorar tanto na nossa aula, né? Então eu vou ligar a panela para iniciar o aquecimento enquanto eu faço os cortes da maçã. Vocês podem escolher uma maçã que não seja muito madura, para que a gente consiga ter que ela não desmanche tanto durante o cozimento. Se quiserem substituir também por um doce já pronto de maçã, né, que geralmente levam fruta e açúcar, então um doce de mirtilo, um doce de uva, ou o próprio doce de maçã, se quiserem utilizar, podem utilizar. Então vou fazer o corte aqui das maçãs, só retirando o caroço, né? Você consegue acompanhar ali a imagem. Só retirando o caroço, eu vou fazer o corte da maçã em pequenos cubos.
e a Bruna também depois, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem interagir, se alguém tem uma história parecida também, que tem uma lembrança afetiva com essa torta, com algum outro prato que quiser contribuir ali participando da nossa transmissão ao vivo aqui, fique à vontade que a Bruna vai me ajudando a trazer as informações direto da internet ali para que a gente possa bater um papo juntos. Então ela não é uma oficina simplesmente de demonstração da receita, a gente consegue também conversar um pouquinho sobre o fundamento e o propósito do porquê que essa receita ela está inserida dentro da programação oficial do evento do município, né? Então cortamos as maçãs em cubos, a gente vai adicionar aqui com o restante, só para acelerar o nosso processo aqui um pouquinho, eu já deixei cortadas algumas anteriormente. Então aqui a gente vai adicionar nas maçãs o açúcar, que é para o cozimento da maçã, então eu vou misturar aqui. Depois vocês vão ver, eu vou deixar o modo de preparo também, que a gente vai deixar, como é uma fruta, então aqui no caso eu utilizaria o morango, vou utilizar o mirtilo, a uva. Se vocês usarem essas outras frutas, é legal cortar pelo menos em 2, 3 pedaços, que a gente consiga fazer com que a superfície da casquinha da fruta, né, no caso o mirtilo, ou no caso o morango, que tem uma película aqui ao redor, a gente consiga quebrar essa película e com o açúcar ela consiga liberar um pouco de água. Então a gente consegue misturar levemente esses ingredientes, vocês vão ver no modo de preparo também, que a gente vai deixar ela repousar por 1 minutinho, 2 aqui, mexer um pouco, começar a formar líquido, e aí eu vou adicionar na panela, começando a aquecer ela vai formar um pouco de líquido e depois eu vou com amido de milho, que vai ser a formação do gel, né, daquele creme que vai se fazer presente. A gente consegue trocar agora para a panela, para a câmera da panela aqui. Então agora a gente vai aquecer por alguns minutos. E eu já tenho o preparo separadinho aqui, o amido de milho, para a gente adicionar. Então, mais ou menos 1 minutinho, 2, que a gente forma o aquecimento. Ela começa a formar água. A gente está conseguindo mostrar aqui na panela, beleza? Tem formação de líquido aqui no fundo. E aí esse líquido o amido de milho, o que vai acontecer aqui? Ele vai pegar, absorver essa água que a maçã está soltando através do açúcar, né? Então o açúcar faz com que a maçã ou outra fruta largue líquido, e esse líquido com o amido de milho e o calor do fogo vai formar um creme ao redor das maçãs, que justamente vai fazer a compota cremosa que a gente vai preparar, e ela vai ser a base do recheio cremoso que a gente vai querer preparar aqui. Então nesse momento aqui já passou, eu fui conversando com vocês, já passou em 1 minuto, 2 aproximadamente. Eu vou conseguir adicionei o amido de milho já e vou começar a misturar. Não pode deixar aquecer muito esse passo, porque a adição do amido de milho em pó aqui dentro, se estiver muito quente, a gente vai ter a solidificação do amido, vai empelotar e a gente não vai conseguir formar um creme. Então o amido vai se dissolver ainda morno, no líquido morno aqui da maçã. Também é bem importante, enquanto eu vou conversando aqui com vocês, vai aquecendo, a gente não deixar as maçãs paradas por muito tempo. Se caso isso acontecer, a gente consegue colocar uma pitadinha de sal nas maçãs, enquanto elas aguardam eu fazer o corte das restantes, eu consigo colocar uma pitadinha de sal que ela consegue evitar a oxidação, né, ou retardar um pouco a oxidação da maçã. Porque a maçã em contato com o ambiente, com o ar, né, com o oxigênio, ela vai oxidando e ficando escura. Então a ideia é que a gente permaneça com a maçã bem clarinha, que nem está mostrando aqui na imagem para vocês, que não fique uma maçã muito escura, tá? Até para não ter alteração de sabor. Então uma pitadinha de sal, bem pouquinho, só para ele manter a coloração e evitar a oxidação da maçã. E agora a gente vai mexendo o tempo todo, aqui vai aquecendo devagar, e a gente vai conseguir formar um creme, né?
Então, depois do recheio pronto, eu consigo fazer a produção da massa. Então, depois eu vou explicar para vocês um pouquinho também do tipo de forma que a gente vai utilizar, né? Temperatura de forno, isso é bem importante, para receber o nosso recheio. Mas o importante é deixar o recheio pronto e depois que estiver pronto o recheio, a gente consegue trabalhar com a massa de forma tranquila enquanto o recheio vai amornando. É legal também não colocar o recheio muito quente em cima da massa, porque a gente vai trabalhar com uma massa de fermentação a partir de sal amoníaco. Isso é um diferencial bastante grande da nossa torta. Ele deixa um aroma, né, diferenciado e também a gente consegue, além do aroma que o sal amoníaco dá, ele dá uma coloração mais intensa parecida com bicarbonato de sódio. Então eu vou mostrar em seguida para vocês a utilização do sal amoníaco assim que a gente tiver pronto a base do nosso recheio aqui. Só transferir de fogo para que a gente consiga ter um aquecimento um pouquinho mais rápido aqui. Eu vou apresentando os ingredientes da massa, enquanto lá atrás vai aquecendo sozinho por uns segundinhos, a gente consegue trabalhar sem ter problema. Então vamos lá. A gente tem dois passos bem importantes aqui que a gente vai fazer de forma separada, tá? A gente tem a mistura dos ingredientes principais aqui, que são as gorduras, os ovos, e depois a gente vai para a adição do líquido com o sal amoníaco. Deixa eu só pegar os ovos para a gente fazer a mistura inicial. O sal amoníaco, ele é, como o próprio nome já diz, ele é um sal de amônia e ele produz um aroma bem forte na hora que a gente vai trabalhar com ele, né? Então tem que ter um cuidado um pouquinho, mas ele não é um produto químico agressivo. A gente encontra ele nos supermercados próximo àquelas especiarias cravo, canela, em saquinhos, temperinhos. Tem sal amoníaco, bicarbonato de sódio, ele é um fermento químico, na verdade, porque trabalha com expansão química. Então, em contato com a água e temperatura elevada, líquidos, né? Em temperatura elevada, ele expande e forma gás carbônico. Gás, aliás, se não me engano, é gás amônia, né? Junto. E aí ele deixa um aroma específico para a receita, também tem uma expansão, né? Diferente do bicarbonato de sódio, por isso que é utilizado classicamente nessa receita. Mas se quiserem substituir por bicarbonato, também ele vai dar uma aparência aproximada, mas o aroma específico que dá é o sal amoníaco mesmo. Então esse pozinho branco que se utiliza, como eu falei, na massa básica de biscoito, aquele que a gente conhece de biscoito colonial que a gente come nas festas, né? Então eu vou mexer mais um pouquinho o meu recheio, já está bem quente, daqui a pouquinho ele já está cozido. E a gente vai começar a prestar atenção que ele vai começar, está ainda bem líquido, né? Mas ele já está bem quente, que ele vai começar a formar um creme a partir dessa mistura e aquecimento aqui. Então agora eu vou acompanhar, vai demorar mais uns minutos, mas eu vou acompanhar aqui com vocês direto, porque nesse ponto, quando estiver muito quente, é interessante mexer o tempo todo, porque o amido ele pode solidificar na parte de baixo e formar um creme muito duro, né? Muito espesso, e a gente não consegue depois mais cozinhar de forma uniforme a maçã. Que é essa compota que a gente está fazendo agora, ela precisa ter um cozimento para que depois a gente possa finalizar o cozimento dela no forno, da torta toda, né? Então ela vai ser cozida, terminar de cozinhar o recheio no forno e também a torta, a própria massa é cozida no forno.
Então aqui se fosse outra fruta, né, a uva, pode ser uva comum também, não precisa ser necessariamente uva de mesa. A única coisa que talvez atrapalhe no processo da torta é, no meu ponto de vista, talvez seja a semente da uva. Então, ou a gente retira as sementes, ou a gente já utiliza uma uva sem semente. Tá? Isso é bacana para que não morda a semente, ali fica um pouco estranho no recheio a semente presente. Tá? A gente começou a ter um aquecimento maior, e ali depois vocês vão ver também na formulação que depois que começar a ferver esse creme, a gente vai cozinhar por uns 3 minutos mais ou menos, depois que ferver. Então depois que começar a ferver eu posso até deixar sozinho aqui. Você está vendo que ele já tomou uma outra espessura aqui, ele começou a espessar o creme. O amido está agindo, né, com o aquecimento da panela. E a gente consegue formar a nossa compota que a gente queria, né? Então agora a gente vai cozinhar por uns 3 minutos. Vai permanecer cozinhando. Enquanto isso, já vou aquecer o leite que vai servir para a nossa formulação lá. Vou colocar no micro. E vou voltar pro cozimento aqui do nosso recheio. Já está finalizando o último minuto. Dá para ver a textura aqui dentro da panela que ficou. Então o nosso leite já está aquecido, aqui eu vou desligar o fogo. E vou deixar a panela em repouso aqui para que a gente possa deixar o recheio amornar. Enquanto o recheio amorna, a gente vai fazendo a base da nossa torta, que é a massa, ok? Eu vou pegar o leite aqui para poder trabalhar ele com temperatura aquecida já. Então leite morno. No leite morno a gente vai misturar o sal amoníaco, que é o ingrediente, e depois a gente tem os outros ingredientes que vão ser feitos a misturas separadas, tá? Que eu vou seguir a ordem agora. A gente vai misturar os ovos, então vão 2 ovos inteiros, depois vocês vão acompanhar ali. Eu vou misturar 2 tipos de gordura, que é a base da nossa torta também leva. São 50 gramas de manteiga e 100 gramas de banha. Podem deixar a temperatura ambiente, que é esse ponto de pomada que a gente chama. Hoje está calor, então também é mais fácil dela se misturar com a massa. A gente consegue ter uma massa preparada de forma bem homogênea. Então 50 gramas de manteiga, eu vou com 100 gramas de banha de porco. Se quiserem substituir, banha de porco sempre foi um ingrediente muito usado pelos imigrantes italianos, tá? Então a gente consegue ter hoje em dia também ela já voltou bastante no preparo. A gente consegue ter um aproveitamento do sabor também da banha, que fica uma crocância bastante grande que dá na massa a utilização da banha. O açúcar cristal, só tenho ele separado em dois potinhos aqui para mais fácil poder pesar e mostrar para vocês. É só misturar esses ingredientes, são pesados, né, separadamente em 2 potinhos, mas é a mesma base de produto. E vocês têm ali uma pitadinha de sal, 1 grama de sal que eu vou utilizar nessa formulação também. E a farinha de trigo, que é aproximadamente, a gente tem na formulação ali, que é aproximadamente 700 gramas de farinha de trigo, certo? Eu vou misturar previamente esses ingredientes e a cachaça que falta aqui na receita, estava quase esquecendo. Cachaça não, desculpa, a grappa. Quem não tiver grappa, que é o destilado, né, do fermentado das sementes da uva, que é bem conhecido aqui na nossa região também, pode utilizar cachaça também, que tem um teor alcoólico similar, né?
ele ajuda junto com a banha a dar mais crocância para a nossa massa. Então o álcool presente ali, sempre uma massa que contenha álcool, ela deixa, na hora do cozimento, o álcool evapora bem rapidinho e ele tende a deixar a massa sempre mais crocante. Então isso é bem importante da gente preparar. Se quiserem utilizar um batedor, também podem utilizar um fouet, né? Mas pode usar uma espátula também, que a gente consegue o preparo da massa com uma espátula. Agora, separadamente aqui, eu vou utilizar o leite aquecido. Vocês podem fazer o aquecimento em micro-ondas ou também aquecer ele no fogão. Importante que ele está um pouco mais do que morno, ele chega a 50, 60 graus quem tiver o termômetro, senão ele bem um pouco mais quente do que a temperatura do nosso corpo, né? Eu vou acrescentar o sal amoníaco e ele tem uma reação de ferver levemente aqui quando a gente adiciona o sal amoníaco com o leite aquecido, ele começa a formar uma espuma, né? Leve e também uma produção de gás. Então essa espuma a gente deixa ela agindo por um tempinho, não sei se vocês conseguem acompanhar aqui também. Ela começa a formar uma espuma na superfície, a gente deixa agindo por mais um tempo, enquanto isso eu consigo bater mais um pouco a nossa massa. A base da nossa massa, né? Misturando bem os ingredientes, dissolvendo os grumos que por vezes ficaram da banha e também da manteiga. Misturando bem. Assim que tiver a formação da espuma, agora eu já posso acrescentar o sal amoníaco aqui dentro. Vou misturar. E ainda a gente tem que faltam os ingredientes, são as raspas de laranja e o suco de laranja, que é bem tradicional, né, da gente conseguir encontrar o aroma e o sabor da laranja naqueles biscoitos de colônia. Então, se vocês quiserem utilizar raspas de limão, né, essência de baunilha ou também raspas da baunilha, da fava natural, vocês podem utilizar também, que nesse caso vai ser bem-vinda. Eu vou utilizar uma laranja, então a raspa de uma laranja e também o suco da mesma laranja está em torno de 65 ml. É legal, sempre em confeitaria a gente medir os ingredientes, a gente vai ralar só a parte amarela da laranja, não vai ralar a parte branca que pode dar amargor para o preparo. Então eu vou raspar ela inteira. E é bom a gente sempre medir, como eu estava falando antes. Pode alterar a quantidade dos ingredientes e a receita pode dar errada absorvendo muita farinha, né? Ou desbalanceando a quantidade de açúcar, retirando o sabor ali da nossa massa. Então, se a laranja for muito grande, é legal vocês medirem. São 65 ml de suco aproximadamente. A raspa talvez não vai ter tanta diferença se ficar uma quantidade maior, né, de raspa por vezes, mas procurem uma laranja média, aproximada que eu tenho aqui na minha mão demonstrando para vocês. Então eu vou adicionar a raspa da laranja, aproveitando tudo, né? Não vou perder nem um pouquinho da raspa, que é o que vai dar aroma natural para o nosso biscoito. Então a casca da laranja, ela tem, ou do limão, dos cítricos, né? Ela tem essência, óleo essencial. Esse óleo essencial é que vai aromatizar a nossa massa. Por isso que nosso bolo caseiro geralmente também leva a raspa da laranja, que é essa essência que está presente na casca. Então eu vou só usar o espremedor aqui. É um espremedor de vidro, eu trouxe, era da minha avó ainda. Esse aqui da mãe do meu pai é um espremedor de vidro que ele retém eu acho que eles usavam para mais demonstrar para as visitas do que ser muito prático, porque ele cabe pouco suco na hora de espremer, cabe de meia laranja, né? Mas ele é legal para ter uma história aqui para contar junto com o suco. Junto com o suco da laranja, né? Vem uma história junto. Então o suco da laranja. Eu vou misturar esses ingredientes aqui de novo. E aí a gente vai começar a adição da farinha de trigo que é aproximada dessa quantidade, certo?
Então eu vou misturar esses ingredientes líquidos e agora eu adiciono a farinha de trigo aos poucos para a formação do ponto da massa. Então eu vou adicionar 1/3 mais ou menos de farinha. Opa. Só ajustar aqui o microfone para não. Vou misturar 1/3 da farinha e vou misturar bem com a minha espátula aqui. Então misturem bem. Depois que a gente misturar, eu vou adicionar mais outra parte de farinha. Mais 1/3 da farinha. A Bruna vai me auxiliar ali prendendo o microfone. Obrigado. E por fim eu vou adicionar mais outra parte de farinha para dar o ponto na massa. Vejam que ainda ela falta, né? Ela está bem líquida e a farinha tem que dar mais consistência para a nossa massa. Então vai mais um pouquinho de farinha. Eu só vou misturar bem para não formar nenhum grumo nessa massa. Eu posso também usar o batedor, aquele que eu falei antes. Então no início era mais fácil com a espátula. Agora que a massa ficou mais consistente, mais densa, eu consigo utilizar o fouet, né? O meu batedor. E agora eu vou com mais um pouquinho de farinha para terminar o meu preparo. E chegamos ao ponto da massa que eu queria aqui. Olha o ponto da massa, que é só misturar a farinha, a gente não fica batendo muito, que a gente quer uma massa que ela fique bem crocante. Então não vai misturar de forma demasiada aqui. Só misturamos previamente a farinha e já vou parar de bater. Não vou fazer muito barulho aqui com vocês, mas em casa a gente poderia tirar mais ainda, né, da nossa espátula aqui, do nosso batedor. Eu consigo tirar bastante a massa. Mas aqui nós vamos fazer um pouquinho mais rápido, não vou tirar totalmente a massa do batedor. E agora com a espátula eu consigo já espalhar na minha forma, que é o que vai ser a base da nossa massa, né? Da nossa torta, aliás. Então eu vou pegar uma forma antiaderente. É bacana vocês usarem, se não tiver a forma antiaderente, vocês podem untar a forma com manteiga e passar farinha de trigo também. É bacana ter certeza que a gente consiga espalhar totalmente no fundo da forma e que ela não fique muito aderida ao fundo, né? Que não grude. Porque depois na hora de retirar da forma, vocês vão ver, né? Depois eu já vou mostrar ela desenformando para vocês. Ela tem que soltar as laterais, soltar o fundo também. Então o ideal é vocês terem uma forma com fundo removível, que desgruda as laterais e a gente consiga ter uma soltura da torta total para conseguir transferir, que ela fique bonita, a apresentação dela também é importante. Então, na formulação também vocês têm descrito o modo de preparo, como a gente faz a distribuição da massa, mas basicamente a gente vai distribuir nos fundos da forma aqui, nas laterais, e depois por cima a gente vai usar um saco de confeitar para fazer os riscos da torta, né? Como vocês viram na imagem também, a tortorella, na divulgação que a gente fez, quem acompanhou, ela tem os riscos, o xadrezinho, né? Em cima da torta clássica que a gente conhece. Então eu vou pegar 2/3 da massa, mais ou menos eu vou adicionar no fundo e nas laterais da forma. Então eu vou preencher mais ou menos, vocês vão preencher com 1 centímetro de massa, tá? De 0,8 centímetros a 1 centímetro de massa no fundo e nas laterais da forma. Então as laterais a gente vai cobrindo também com essa espessura de massa. Depois eu vou revisar de novo com a espátula
se tá, porque as bordas elas vão receber o recheio, então eu tenho que ter uma altura de borda suficiente para que o recheio permaneça, né, na parte interna da torta protegido nas laterais, para que ele não vá o recheio grudar na forma. Então é importante também eu ter as laterais cobertas da nossa forma aqui. Uniformizar o fundo, então eu vou manter uma espessura de fundo padrão, para quando a gente cortar a torta, eu não tenha uma lateral da torta que esteja mais alta e outra lateral que esteja mais baixa. Então eu vou uniformizar essa altura da forma, da massa na forma, aliás. E ao mesmo tempo garantindo que toda a lateral da forma seja preenchida com massa. E nesse momento eu já posso adicionar o recheio, que daí a gente vai acompanhar aqui. Eu vou adicionar, só a panela está quentinha aqui. O nosso recheio ele ficou um pouquinho mais cremoso, porque ele ficou ali, a maçã acabou largando um pouco mais de líquido. E aí essa textura justamente que eu quero chegar. Então, só para vocês acompanharem ali, vou ficar um pouco de lado. Eu vou adicionar todo o nosso recheio no centro da torta. Aqui também eu quero deixar o perfume da maçã aparecendo e a massa bem neutra, para ter um aroma bem natural da maçã. Se vocês quiserem adicionar, a maçã vai muito bem com noz moscada, que é uma especiaria. Também se quiserem adicionar canela, que é o clássico maçã com canela, também utilizando canela em pó, vocês vão chegar no ponto de aroma interessante. Mas eles são aromas mais fortes, que aí a maçã não aparece tanto, né? Ela faz o conjunto junto com a canela, mas aqui eu quero deixar o perfume puro da maçã. Então, cobrindo toda, vejam que a borda é importante também a gente conseguir acompanhar aqui, que a borda da torta ainda permanece levemente acima, não sei se vocês conseguem acompanhar aí, levemente acima do recheio. Depois, quando a gente emendar as tiras em cima, essa massa vai ser importante para linkar, né, as nossas tiras superiores com a lateral da massa. Se as tiras ficarem sozinhas em cima, elas não dão ligação e na hora do corte elas vão ficar soltas em cima da massa. Então é importante, em cima do recheio, aliás. Então é importante manter a nossa massa acima da linha do recheio, tá? Eu vou pegar um saco de confeitar para poder fazer a distribuição das tiras de massa em cima. Se você não tem um saquinho de confeitar, vocês podem pegar até um saquinho mais resistente, né? Um saquinho de açúcar ou um saco plástico para alimento que seja bastante resistente, que a gente consiga ter pressão aqui com a mão em cima do saquinho de confeitar, que a gente consiga espremer ele e sair a massa com o corte que a gente vai fazer embaixo. Então eu vou primeiro encher de massa aqui, de uma porção de massa. E depois a gente vai conseguir adicionar o recheio, a massa por cima aqui. Então vou colocar uma quantidade. E a quantidade de massa que vocês vão utilizar para colocar nessa etapa superior, vocês que vão medir, né, calculando com a pressão que vocês vão exercendo no saquinho de confeitar. Se caso vocês quiserem utilizar o que sobrar dessa massa para fazer biscoito, vocês podem colocar numa forma também, que ele vai formar os biscoitinhos no formato que vocês colocarem na forma, né? A massa é bem na textura de formação de biscoito. Eu vou cortar a ponta do saquinho de confeitar para formar mais ou menos com meio centímetro de diâmetro o tamanho da abertura do saquinho. Vocês vão ver pela massa que vai saindo aqui aos poucos. Então eu vou fazendo, eu vou ligar uma lateral à outra bem pelo centro da torta. Eu vou começar formando uma linha, tá? Importante vocês seguirem uma linha reta e também a espessura padrão. Então o que acontece na espessura?
Pois a prática, né, vai dizer para vocês. Mas é importante a velocidade ser constante e a pressão que eu vou exercendo sobre o saquinho de confeitar da mesma forma. Se eu exercer muita pressão e variar a velocidade aqui, eu vou ter a massa mais espichada e mais fina em alguns pontos e mais grossa em outros. Então eu vou seguindo mais ou menos com uns 2,5 cm de distância para a formação da próxima tira de massa. E vou acabando sempre, eu vou linkando, vou iniciando na borda de massa e vou finalizando ela, linkando na outra borda de massa. E assim vou seguindo aqui na mesa, tentando manter o mesmo padrão de distanciamento. Se caso ela formar uma bolha de ar, que nem aconteceu aqui na massa, né? Que formou uma bolinha de ar, eu voltei e coloquei mais um pedacinho de massa e consegui corrigir a abertura que ela tinha dado na massa anteriormente. Aqui, então formei uma... Agora eu tenho a opção de fazer ela quadradinha, bem reta, ou fazer ela na diagonal, que ela fica um trançado mais bonito. Eu vou fazer exatamente como eu tenho a torta que vou apresentar para vocês. Então eu vou fazer do mesmo formato. Então eu vou fazer na diagonal, vou respeitar a mesma velocidade e pressão para ter a tira de largura idêntica à outra. Vou respeitar também 2,5 cm. E eu vou conseguindo fazer a mesma distância de borda aqui. Quem me acompanhou também nas minhas redes sociais, de tarde eu preparei a torta que a gente vai servir hoje. E aí eu postei ela antes de ir pro forno, assim, que o desenho da superfície dela aparece mais claro, né? Depois ela vai pro forno, que é o que vai acontecer com essa aqui. Ela vai pro forno e com o tempo de forno ela vai dourando. Essa massa que eu falei para vocês que a gente consegue formar biscoitos, né? Então eu vou pegar a superfície da faca aqui para mostrar para vocês. A gente consegue formar biscoitinhos mais arredondados, né? Ou também biscoitos de formato mais alongado. Depois dá para colocar, confeitar açúcar em cima, enfim, fazer diversos trabalhos de formatos ali nos biscoitos que vocês querem colocar em cima de uma forma, simplesmente e assar no forno até dourar. O que eu estava falando, depois que ela vai para o forno, essa massa, ela acaba escurecendo também o recheio, também a massa, se confunde um pouco onde que é massa e onde que é recheio, ela perde esse destaque do trançado, mas de igual forma, depois vocês vão ver depois de pronta, ela permanece com os desenhos, né, mas não tão claramente como é antes de ir para o forno. Então essa torta agora ela vai para o forno a 180 graus, já vamos deixar o forno elétrico, eu já deixei o forno elétrico ligado, né? A gás ou elétrico, importante ela não use um aquecimento inferior, o superior é só para finalizar a torta, então para dourar a última coloração em cima, a gente vai deixar o forno atuando somente na parte de baixo, 180 graus. Essa receita aqui mais ou menos vai demorar em torno de 1 hora de cozimento. Então, óbvio que a gente não vai ficar aqui aguardando 1 hora, já tenho a torta pronta. Eu vou levar essa para o forno e em seguida já venho com a torta pronta para demonstrar para vocês. Então, essa vai direto para o forno, pré-aquecido, 180 graus. Por até 1 hora, a gente vai verificar a coloração da torta. Então, vamos manter ali. Posso ir? Acionei o forno. Só vou tirar essas bases aqui para mostrar para vocês que a gente já vai vir com a torta pronta. Fred, Diga. a Vera tá dizendo que é para te deixar um pedaço na casa dela. E o prefeito quer que eu leve para a prefeitura para ele comer amanhã. Ah, e agora a torta vai ser pequena, mas todo mundo que tá servindo de apoio aqui hoje de noite vai ser pequena a nossa torta, hein? A Maria Mesoma que disse, também quero. E a Vera falou que aprendeu contigo a fazer risoto italiano. Eu acho que podia ser, então, o jantar, né, o risoto, e uma sobremesa, a Aí eu tortorella. proponho pra Vera que ela faça o risoto pra nós e eu levo a sobremesa que é a torta que a gente tá preparando hoje, hein? Que tal? Pode ser, né? Uma boa. Vou só higienizar a faca aqui pra gente fazer o corte. A Mari Terezinha Gali também nos acompanha e falou, delícia. Tem que fazer, hein, Mari? É uma pena que online a gente não consegue provar, eles não conseguem provar, né?
Então, Bruna, olha como é que ela ficou aqui. Chegamos ao final, né? Essa aqui já está morna, quase fria, que eu trouxe para vocês acompanharem. A gente tem, que nem aqueles desenhos que eu falei, o recheio ele sobe um pouquinho porque a parte de baixo da torta, ela acaba fermentando também, ela empurra o recheio para cima e ela forma uma camada praticamente a base toda plana em cima, se confundindo um pouquinho a camada do recheio com a camada de massa em cima. Mas aí a gente enxerga o trançado, então na hora de degustar a torta, a gente vai perceber que a massa permanece crocante, o recheio bem cremoso, então dá esse contraste. E a massa de biscoito tem essa característica, então a gente usa bastante gordura na massa, utiliza cachaça e açúcar que dão bastante crocância. E é justamente essa brincadeira entre a maçã, que ela tem um pontinho ainda crocante dentro, ela não é totalmente madura, então ela tem um creme por fora, um recheio cremoso, mas a maçã dentro ainda permanece um pouco crocante. E a massa vem finalizar com aroma, né, de manteiga e também com essa textura mais crocante. Eu vou acompanhar aqui a retirada, vocês acompanham, aliás, a retirada da torta da forma. Então a forma antiaderente a gente consegue retirar a torta com bastante facilidade. É só ter certeza que ela sai da forma aqui. Eu vou fazer a transferência dela para o meu pedestal na frente de vocês aqui, para não ter erro Vamos lá. de quebrar a torta, né? Então a gente vai transferindo de forma lenta aqui, devagarinho, transferindo a torta aqui em cima. E eu vou fazer o corte de uma fatia para vocês conseguirem acompanhar dentro. Também, se alguém tiver alguma dúvida, além dos comentários que foram feitos, a gente fica à disposição para responder também algum questionamento posterior. Também eu coloco as minhas redes sociais à disposição, os contatos, para que depois as pessoas possam fazer, porque a nossa alegria é poder dedicar o trabalho de todo mundo que ficou envolvido por trás das câmeras também, Bruna. A Kátia, né? Depois fazer. Kátia Dalbó está acompanhando de São Paulo. E disse parabéns, ó, Kátia. São Paulo aí pode presente. fazer também, né? Dá para fazer também os ingredientes, a gente consegue encontrar consegue em todo lugar, com facilidade. Então eu vou cortando a torta aqui para vocês acompanharem. Vou cortar uma fatia bem generosa. E a gente vai enviar lá para São Paulo essa aqui. Deixar o povo de Flores sem, vamos enviar para lá. O pai da Simone, a Simone é aqui da produção, né? Simone, traga um pedacinho para nós, sobrou até para produção. Vai ter que levar. Olha, tô com a câmera da frente aqui. A gente consegue acompanhar bem a diferença entre as camadas, né, de recheio na parte intermediária, né, Bruna? E ela vai avançando até a parte superficial. Se a gente conseguir também verificar um zoom ali, o recheio ele fica bem translúcido, que é a água da maçã, que conseguiu solidificar através do amido. Então dá essa aparência de creme gelatinoso, né, que a gente consegue ter com um aroma bem leve da maçã e a massa mais crocante por fora. Agora fica a degustação aqui pra gente acompanhar. E como né? o Fred falou, né, nós temos outras frutas da estação, né, como uva, o mirtilo, que inclusive é produzido aqui em Otávio Rocha, né, morango safra, também, né? Que também podem ser substituídos, né, e integrar o recheio da tortorella, né? Com certeza, dá para até mesclar, se quiser fazer de morango com mirtilo, são frutas que já se utilizam em outras formulações, né, a sua combinação, ou até maçã com morangos, então a uva, né, que é a nossa estrela principal aqui de Flores da Cunha, também dá para utilizar. E com certeza, né, uma boa bebida, um bom espumante acompanha muito bem ao final, né, um espumante gelado com a torta morninha nesse verão aqui que está fazendo. Também nossos produtos de flores, né, Claro. nossos espumantes, né, podem harmonizar muito bem com essa sobremesa. O pessoal aqui, creio que vai fazer, ó, a Tânia, vou fazer, deve estar uma delícia. Eu quero ver as fotos depois marcadas, hein? Isso, tem que fazer a tortorella e mandar a foto para o Fred, né, para comprovar que acompanhou a oficina, aprendeu a receita e vai fazer em casa, né? Ou podem marcar também, né, Bruna, nas redes sociais hoje é tão fácil, só marcar o meu Instagram também, o Instagram do Turismo Flores, fica disponível ali para vocês fazerem as marcações e a gente promete repostar depois as receitas ali. Exato. Fred, o que mais tu quer colocar para nós, então, dessa experiência? Olha, para mim é um doce que é bastante afetivo, que nem eu falei inicialmente, então linkando com essa nossa estrela final aqui,
É um doce afetivo que lembra muito a minha infância e tem todo um porquê da utilização dos ingredientes, né, da crocância. Então é uma torta que conta um pouco da minha história também, familiar nisso. Eu não faço no dia a dia, não é um produto que eu consuma muito, mas ela conta um pouco da minha história afetiva e ao mesmo tempo o começo de como eu me envolvi com a gastronomia, que até hoje é meu trabalho principal, então para mim é muito satisfatório poder trabalhar e mostrar, partilhar, né? Eu sempre digo que antigamente tinha aquela ideia de que a receita ela era um segredo de alguém, né? Algo guardado. E para mim, desde quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a partilhar, a minha forma principal de trabalho é dar cursos, dar aula, né? Passar o pouco que eu sei adiante, o que eu sei adiante. Então, para mim, eu acredito muito que a gastronomia ela tem que ser partilhada e transmitida, né? E não guardada a 7 chaves. Vale lembrar que o Fred, ele é uma estrela da casa, né? Ele é um chefe florense que está nesta noite nosso oficineiro, então, nos ensinando a fazer essa tortorella, que é uma receita da gastronomia italiana, né? Da imigração italiana, tu falaste, né? Que isso vem da sua família, então, dos antepassados, eu lembro que a banha de porco, né? Utilizava-se tudo todas as partes, né, do animal, e a banha hoje ela voltou a ser muito utilizada também em função por ser mais saudável do que o óleo vegetal, né? Por ser menos processada, na verdade, né? Então ela é um produto que se obtém de forma mais natural, então só se derrete a gordura do animal excedente, né, no abate, na produção. Então ela só é aquecida e extraída, então ela não passa por refinamento, não passa por nada. Então ela é uma gordura que hoje em dia já se entende que ela, por não passar por um processo industrial tão agressivo, ela pode ser consumida com moderação, né? Igual das outras gorduras também. A gente vai chegando ao fim de mais uma oficina e agora eu quero que, Fred, tu deixe a tua mensagem final aí para os nossos oficineiros que nos acompanharam de casa, porque vocês também são oficineiros que tenho certeza que vão depois pegar a receita que vai ser disponibilizada e fazer a tortella aí em casa. Então, se eu puder falar também um pouquinho da minha formação básica, né? Eu me formei também na cidade aqui em Flores, apesar de ter feito curso também no exterior e também uma formação acadêmica. Me formei primeiro em engenharia de alimentos, depois eu fui atrás da gastronomia, que foi o meu grande sonho. Eu tive a oportunidade de estudar também na escola da UX aqui em Flores da Cunha, então com grande alegria que hoje eu posso trabalhar na cidade onde que eu também me formei, que tive essa oportunidade bacana. Então a minha mensagem é que se eu puder, que as pessoas possam levar para as outras pessoas a mensagem através do alimento. A minha forma de ensinar é um pouco de transmitir o carinho com que eu quero que as pessoas sintam através do alimento. Para mim, eu acredito muito que quando a gente produz o alimento, manuseia o alimento, a gente transfere também muito sentimento. E por isso que a comida ela se torna diferente a cada pessoa que prepara, porque a gente envolve o sentimento ali. E podem ser sentimentos ruins e bons, né? Então eu desejo que vocês possam fazer a receita e que possam transmitir muitos sentimentos que hoje a gente está vivendo, assim, tomara que seja o fim de um ciclo, né, não tão feliz, mas que a gente consiga transmitir essa energia acumulada durante meses, que por vezes a gente não consegue dar o abraço do afeto, né? Demonstrar o afeto através de um abraço, de um toque, que a gente consiga transmitir através do alimento preparado ali um pouco desse carinho acumulado nesse tempo que está sendo um pouco mais difícil. Muito obrigada, Fred. Em nome da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Turismo, nós agradecemos a tua presença em mais uma oficina realizada no É Tempo de Vindima. Lembrando que a nossa programação segue e na semana que vem, na terça-feira, dia 16, teremos a oficina As Deliciosas Sobremesas Italianas, Súgolo e Sagu, com a oficineira Terezinha Bebervens. E a programação do É Tempo de Vindima não contempla somente as oficinas. Temos também a Bênção da Nossa Senhora da Uva, com o estandarte produzido pelo artista local Jesus Reis. E a próxima bênção ocorre nesta quinta-feira, dia 11, às 19h30, no roteiro Compassos da América, lá na comunidade do Carmo. Então convidamos a você
cumprindo, claro, todas as medidas de distanciamento controlado, uso de máscara, a participar dessa bênção na quinta-feira lá no roteiro Compassos da América. E também estendo o convite para que você venha conhecer e apreciar Flores da Cunha. Nós estamos aqui no Casarão dos Veronese, um patrimônio histórico-cultural lindíssimo aqui no distrito de Otávio Rocha. Venha para Flores da Cunha, venha conhecer os encantos da nossa cidade e aproveitar o É Tempo de Vindima. O nosso encontro online é na terça que vem, também às 19h30. Uma boa noite e até lá!